Olá pessoal, aqui é Cissa Gomes do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma das técnicas que nós utilizamos aqui no espaço para o tratamento, que é a nova medicina germânica. Você já ouviu falar? Se você não conhece, fique comigo porque eu vou te explicar. A nova medicina germânica, ela é uma forma de abordar as doenças e os sintomas de uma forma completamente diferente daquela que nós aqui ocidentais estamos habituados a observar, né? É uma medicina completamente diferente da medicina que é ensinada nas faculdades e eu particularmente acho que todos os médicos, todos os estudantes deveriam ter esse conhecimento. E na verdade, eu acredito que a humanidade toda deveria ter esse conhecimento, porque a nova medicina germânica, ela traz para as pessoas a sua capacidade de se autocurar, tá? Muito bem. A medicina germânica, ela começou em meados dos anos 70 e foi criada por um médico oncologista que é o Dr. Hammer. O Dr. Hammer, ele era um médico alemão, foi para a Itália, onde ele foi trabalhar num hospital oncológico e era um homem muito saudável, a sua família muito saudável, até que um dia aconteceu um acidente com seu filho. O seu filho, chamado Dirk Hammer, ele foi alvejado por um tiro acidentalmente, estava na Itália e ele ficou cerca de 6 meses hospitalizado e acabou falecendo. Por ocasião desse ocorrido, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer nos testículos e a sua esposa desenvolveu um câncer de mama logo depois. E isso foi um dos starts para que o Dr. Hammer começasse a entender como é que uma emoção pode levar uma pessoa a adoecer e adoecer gravemente. Ele, que era um homem saudável, a sua esposa, que era uma mulher saudável, diante de um trauma extremo, como foi a perda desse filho, de repente desenvolveram esses tumores, né? Ele no testículo, ela na mama. E curiosamente, o Dr. Hammer, para fazer uma investigação se havia metástase, etc., ele realizou tomografias, né? Passou pela tomografia, também na sua esposa e tudo mais, e ele observou que nessas tomografias apareciam umas imagens circulares que depois foram chamadas de focos de Hammer. Por quê? Ele observava nele mesmo, na sua esposa e depois em todos os seus pacientes, e foram cerca de 45 mil pacientes estudados. O Dr. Hammer viu que todos eles tinham uma história traumática que antecedia o surgimento dos tumores e que nas tomografias de crânio dessas pessoas havia umas imagens circulares e essas imagens correspondiam ao local onde havia aparecido o tumor. O órgão em questão, ele já era sinalizado no cérebro, talvez até antes de aparecer no corpo físico geral. Então esses focos, que foram conhecidos como focos de Hammer, praticamente identificavam em todas as pessoas que haviam passado por um trauma emocional muito intenso, identificavam o local onde o tumor apareceria. Então essa foi uma descoberta do Dr. Hammer e mais que isso, ele começou a relacionar que tipo de trauma as pessoas tinham e que tipo de tumor elas desenvolviam. E a partir desse estudo, desses 45 mil casos, ele compilou, né, uma teoria, ele formou uma teoria que foi a chamada nova medicina germânica. Então, como é que funciona isso? Na nova medicina, e se entende que não somente tumores, mas qualquer tipo de sintoma que a pessoa tenha,
Por trás deste sintoma existe uma história. E essa história, ela vem de um conflito, de um trauma emocional que foi vivido de forma intensa, inesperada e em solidão. Então imagine, por exemplo, alguém que recebe uma notícia, né, de que houve um acidente com um familiar, um filho, um marido, enfim. E no meio da madrugada você pega o telefone, né, porque alguém te liga e é uma notícia trágica dessa maneira. Isso é uma situação impactante, inesperada e vivida em solidão, porque no momento em que você recebeu aquela notícia, não havia como dividir essa emoção com ninguém, né? Então, a esse tipo de trauma, o Dr. Hammer deu um nome. Ele chamou de síndrome de Dirk Hammer, que é o filho dele. Então, ele fez isso em homenagem ao filho. E nós chamamos então de DHS, tá? Ou seja, o DHS é um choque, é um trauma, ou como alguns chamam também, é um biochoque. É aquela notícia inesperada que te impacta de maneira profunda. Este biochoque, ou esse DHS, ele vai impactar uma área do cérebro, né, que é o primeiro que recebe o choque. E essa área forma uma espécie de edema, um inchaço ali no local, que nós não poderíamos suportar se toda essa experiência traumática ficasse no nosso cérebro, né? Então o que acontece? Imediatamente existe essa região que fica um pouco inchada, inflamada ali no cérebro, e em seguida isso é jogado para o órgão onde vai ser despejada essa emoção. E é nesse órgão que no futuro, passados alguns dias ou semanas, vão aparecer os sintomas, tá? Isso vai depender de que tipo de trauma, de que tipo de conflito eu vivi para que eu desenvolva determinada patologia, ok? Então é assim, não basta, não é que qualquer trauma, qualquer conflito vai desencadear qualquer tipo de sintoma. Então o Dr. Hammer conseguiu dividir esses sintomas e a origem, né, do conflito de acordo com o tecido embrionário que está envolvido no processo, tá? Bom, de uma forma mais simples, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: antes de nós sermos seres humanos com capacidade de elaborar os pensamentos, de tomar atitudes bem pensadas, no momento de trauma, o que é ativado em nós é o nosso sistema chamado reptiliano, que é o nosso cérebro mais antigo, aquele que já vem desde a época dos répteis e que está relacionado ao movimento de luta ou fuga. É aquele momento do instinto em que, pela sobrevivência, você faz qualquer coisa, né? Imagina que você tem um leão ali na sua frente e no momento que você vê que ele está vindo na sua direção, o seu cérebro reptiliano, sem que você pense, racionalize nada, ele vai tomar uma atitude, vai te impulsionar. E esse impulso pode ser de fugir, subir uma árvore, sei lá, ficar parado, se fingir de morto, alguma coisa você vai fazer. É este cérebro, né, esse cérebro mais antigo, que é ativado quando nós vivemos um choque impactante, inesperado e vivido em solidão. E esse choque emocional que o nosso cérebro vai colocar em ação, ele provoca o que nós chamamos de programa biológico de sobrevivência. Por quê? Na percepção do ser humano, né, dependendo da situação que ele vive, o nosso corpo, o nosso inconsciente, o nosso cérebro reptiliano entende como um risco à própria vida e ativa os mecanismos de sobrevivência, que são mecanismos ou programas biológicos, tá? Estes programas biológicos, eles vão agir nas células, nos tecidos, nos órgãos
E a partir daí eu vou ter uma determinada doença ou um determinado sintoma. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Olha, imagine, e eu acredito que muita gente tenha vivido esse conflito, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia, muita a perda de emprego e tudo mais. Então, imagina que uma pessoa, ela passa por eu vou até dar um exemplo que aconteceu aqui, tá, de um atendimento. Um professor que trabalhava numa determinada universidade aqui de São Paulo, num belo dia foi dar a sua aula online, né, porque o sistema está online, e quando ele abre o programa para começar a dar as aulas, ele encontra um recado dizendo que ele não faz mais parte do programa, ele está demitido, tá? Agradecemos o seu trabalho, mas enfim, a partir de agora o nosso contrato está rescindido. Ok, então você imagine, você está indo lá para dar aula sem imaginar que você vai ser demitido daquela forma. E você encontra esse recadinho na sua página lá na internet. O que aconteceu com esse professor? Passados mais ou menos uns 10 dias do ocorrido, ele começou a desenvolver um quadro de urticária, de alergia e também um quadro de infecção urinária. Então ele desenvolveu 2 sintomas e ele consegue relacionar que foi depois desse episódio. Por quê? O que aconteceu com ele nesse momento? E assim como ele, tantas outras pessoas viveram a mesma situação nessa universidade, tá? E cada um pode ter sentido esse evento de uma forma. Por exemplo, eu posso sentir que ao perder o meu trabalho, eu perdi o meu território. Ali era um espaço que era meu, fazia parte da minha vida, era meu território. Então eu posso compreender essa perda do emprego como uma perda de território. Esse é um conflito. Eu posso entender essa perda de emprego como uma autodesvalorização. Ou seja, eu não significo nada, né? Eu fui tratado de uma forma que eu não merecia. Então eu passo a viver um conflito de autodesvalorização. Ou ainda, o meu sistema primitivo, né, aquele cérebro reptiliano, que é responsável pela minha sobrevivência, pode entender o quê? Pode entender que eu estou correndo o risco de morrer de fome. Percebem que são sensações que vão além da nossa capacidade de racionalizar? Elas são sensações instintivas, animais, que deflagram processos biológicos. Então, vamos entender, por exemplo, a questão desse professor. Ele sentiu o quê? Ele sentiu que, primeiro, ele foi altamente desvalorizado e ele perdeu o seu território. E além disso, ele teve um outro conflito, que é a perda ou aí a sensação de contatos inadequados, né? Eu quero tirar esse contato, eu quero tirar essa imagem que eu vi naquele momento, eu quero acabar com essa memória dolorosa. E é daí que surgem as urticárias, tá? Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é assim: uma situação, ela pode deflagrar vários conflitos, depende de como eu vou interpretar. Alguns podem ter interpretado a demissão até como um alívio. Graças a Deus, eu não aguentava mais trabalhar naquele lugar. E isso pode até te causar um bem-estar. O outro pode interpretar o risco de morte, de fome. E isso deflagra aí um processo de correção biológica que vai afetar o seu fígado, que vai afetar o seu intestino, tá? Aquele que interpreta aquilo como uma perda dos contatos, puxa, mas eu gostava tanto dos meus alunos, eu gostava dos colegas e agora eu não vou ter mais esse contato, pode começar a desenvolver uma dermatite, né? Na tentativa de aumentar a área de contato. Aquele que entendeu como uma perda de território,
Lembra do animalzinho, do cachorrinho, quando vai para a rua? O que ele faz? Ele começa a fazer xixi em todos os postes que ele vê. Por quê? Porque ele está marcando o território. Então, aquele que interpretou a perda do emprego como uma perda de território, e isso impactou essa pessoa profundamente, ela pode começar a ter infecções urinárias de repetição, que foi o que aconteceu com esse professor. A partir do momento que ele teve a notícia, no dia seguinte ele já começou com uma dor no rim, e aí desenvolveu um quadro de infecção urinária que estava difícil de ser debelado. E desenvolveu uma urticária. Por quê? Neste caso, é uma irritação, é uma tentativa de arrancar de si mesmo aquela ideia, aquela notícia, aquele contato. Quando o processo desaparece, vamos supor que o tempo passa, você consegue um novo emprego, o risco de morte, né, de fome, morrer de fome agora já não é mais um risco. Então eu posso com isso desabilitar aquele programa que eu instalei inicialmente, né, que foi o programa biológico de sobrevivência. Então eu posso desinstalar esse programa porque tudo está bem e eu volto para um estado de normalidade. Então, se eu tive alguma alteração intestinal ou uma alteração no fígado, tudo aquilo pode voltar ao normal. Se eu entendi que agora eu não tenho mais, que aquele contato que me irritava, aquela notícia já passou, tá tudo bem, eu já estou num outro trabalho, eu melhorei, então a urticária vai desaparecer. Ou então, a minha autodesvalorização muitas vezes pode causar dores, dor no corpo, fibromialgia, tudo isso está relacionado à autodesvalorização. Mas se eu já me sinto melhor agora e valorizado, essas dores também devem desaparecer. Em resumo, gente, o que eu quero contar para vocês é assim: a nova medicina germânica, ela explica que por trás de cada sintoma existe um conflito e que quando eu consigo identificar qual é esse conflito e resolver, né, resolver no meu subconsciente. Resolver não significa que quando aquela situação acaba, está resolvido. Às vezes eu fico presa naquela emoção. Quantas vezes uma pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, ela fica anos com dor por causa de uma sensação de desvalorização que aconteceu há 30 anos atrás. Aquele processo já acabou, mas ela continua presa na sua emoção de 30 anos atrás. Então é preciso que nesta terapia que nós utilizamos, você informe ao seu cliente, né? Você informe a pessoa que aquilo já não existe mais, que a partir de agora ela pode caminhar de maneira diferente, que aquele conflito já acabou. Então você informa ao subconsciente dela e automaticamente o corpo se cura. Então esse é o tratamento baseado na nova medicina germânica que nós estamos utilizando. É um tratamento de autocura que traz resultados incríveis e que, mais do que curar, ela traz a consciência de que, dependendo do tipo de situação, a forma como eu enxergo aquilo pode desencadear uma doença. Mas ao primeiro sintoma, se eu já tiver o conhecimento daquilo que desencadeou, eu posso corrigir o processo e muitas vezes evitar que se chegue até uma doença mais grave, entenderam? Então, aqui no Núcleo nós atendemos muito com a nova medicina germânica e os resultados são incríveis, mas esta formação também está no nosso curso, tá? No nosso curso online, vocês vão ter a possibilidade de fazer a formação em nova medicina germânica. É um curso complexo, né? Precisa de bastante estudo, mas vale muito a pena e vocês vão enxergar a vida dos seus clientes, dos seus familiares, a sua própria vida com outras lentes, com outro olhar, tá? Lembrando que todo esse processo de autocura já veio conosco. O nosso programa, nosso DNA, ele traz o processo de autocura. É preciso apenas que nós entendamos qual é esse mecanismo, né? Então, eu acho que assim, vale muito a pena
estudem, deem uma olhadinha em Nova Medicina Germânica, deem uma pesquisada, sigam aí as nossas redes sociais. A partir de agora nós vamos falar várias vezes sobre isso. Eu vou trazer casos clínicos para vocês que foram resolvidos e não deixem de nos seguir. No nosso curso nós teremos essa formação, então se vocês têm interesse, se querem trazer maiores possibilidades de cura para o seu cliente, façam essa formação, vocês não vão se arrepender. Como eu disse, Dr. Hammer deixou a Nova Medicina Germânica como um legado para a humanidade e todas as pessoas deveriam conhecer, tá? Bem, gente, se vocês gostaram dessa explicação, eu sei que o tema é complexo, mas eu gostaria que ficasse a ideia de que é possível nos autocurarmos através da compreensão do conflito que está atrás daquele sintoma, tá? E se vocês gostaram do conteúdo, divulguem aqui esse vídeo, cliquem aí no botãozinho, no sininho para receberem as nossas notificações, as nossas atualizações, se vocês acham que esse conteúdo vale a pena, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, tenham uma linda semana.